a questão 4 da lista do SEAD. Integração usando frações parciais. O primeiro passo, temos aqui quociente de dois polinômios. Aqui o polinômio constante, 1, e aqui um polinômio quadrático. Então, o primeiro passo era fatorar, mas aqui já temos fatorado essa expressão. Em termos simples. Temos aqui x mais a vezes x mais b. Então, qual era o seguinte passo, uma vez feita a fatoração? Temos que expressar como somas de expressões reduzidas ou simples, onde no denominador tem que ir os fatores do denominador. O primeiro fator, x mais a. Como tem somente aqui x mais a sozinho, vai ficar isso. Mas, agora o outro vai ficar o segundo fator, x mais b. E vai ficar também sozinho, não tem outro aqui, não tem um expoente. Então, acima aqui fica, como aqui um polinômio de grau 1, aqui fica uma constante. Como aqui um polinômio de grau 1, também fica constante. Tem que ser diferente. Então, vamos calcular a constante. Uma maneira de calcular as constantes, ou é multiplicando, não? Isso aqui, resolvendo isso aqui, ou usando o truque, não? Como calcular A, tem que avaliar primeiro o ponto onde se anula essa expressão daqui, vai se anular no ponto menos A. Então, menos A. Então, a constante A vai ser igual a. Isso daqui, avaliado em menos A, obviamente, tirando, desconsiderando esse termo daqui. Então, ficaria 1 sobre menos A mais B. Então, 1 sobre B menos A. Isso aqui, menos A mais B é B menos A. Então, já temos A. E a mesma coisa B. Vamos calcular aqui. Qual é o ponto que vai anular essa expressão daqui? Menos B. Isso igual a menos B. Então, vamos substituir aqui. E, obviamente, desconsiderando esse termo daqui, que é igual a esse daqui. Então, B vai ser igual a 4. 1 sobre, aqui vai ficar menos B mais A. E isso daqui, pois, é considerado como menos 1 vezes B menos A. Pronto, já temos as constantes A e B. Podemos resolver isso. Aqui vai ser integral de 0 até o produto AB. E aqui vai ficar A igual a isso daqui. Né? Sim. Sim, mas eu quero colocar aqui para fatorar. A menos B. 1 sobre A menos B. Sim, dá a mesma coisa, não? Isso daqui também é o mesmo que 1 sobre A menos B. Mas isso também é a mesma coisa que isso daqui. Uhum. Isso já é, bom, você pode deixar assim, né? Como você falou, 1 sobre A menos B, mas eu estou escrevendo aqui para fatorar. Por quê? Vamos ver aqui. A constante A era 1 sobre B menos A. Vezes 1 sobre X mais A. Mas, se você quiser deixar assim, B igual a 1 sobre A menos B, vezes 1 sobre X mais B. Vai dar o mesmo. Por quê?
Para simplificar essa expressão, o fator comum vai ser 1 sobre b menos a ou 1 sobre a menos b. Vamos supor que b é maior que a para simplificar isso daqui. 1 sobre b menos a. Sai da integral, o fator comum, aqui e aqui. E aqui vai ficar 0 AB, 1 sobre x mais a, menos, então aqui sai menos, porque isso daqui é menos isso daqui. Então esse menos era o menos que eu já tinha colocado aqui, mas tudo bem, a mesma coisa. E aqui fica simplesmente 1 sobre x mais b. Então isso daqui já é fácil de integrar. Bom, aqui não precisava parênteses, mas tudo bem. Aqui vai ser 1 sobre b menos a, e aqui a primitiva dessas duas expressões vai ser logaritmo de módulo de x mais a menos logaritmo ln de módulo de x mais b. Tudo isso avaliado entre 0 e a sobre b. Aqui poderíamos aplicar as propriedades do logaritmo para simplificar essa expressão. E nos diz a propriedade, logaritmo de subtração de diferença vai ser, bom, diferença de logaritmos vai ser ln, o logaritmo de um quociente. Vai ser x mais a sobre x mais b. E tem que avaliar de 0 até a. E avaliamos esse valor. Vamos, aqui acho que dá 1 sobre b menos a vai ser igual a ln de que acima vai ficar a b mais a e embaixo vai ficar a b mais b. Menos, agora em zero, ln de que 0 mais a vai ficar a e embaixo vai ficar 0 mais b. Podemos simplificar essa expressão daqui? Acho que não. Acho que aqui não vai conseguir simplificar mais. Por quê? Porque isso daqui é a vezes b mais 1. Isso daqui é b vezes a mais 1. Bom, acho que sim, né? Poderíamos aplicar propriedades aqui. Vamos ver aqui, vamos tentar simplificar alguma coisa. Vamos ver aqui embaixo. 1 sobre b menos a vezes, aqui fica de novo, não? Diferença de ln vai ficar quociente. Então vai ficar ln de quanto? Vai ficar a vezes b mais 1 acima, embaixo fica b vezes a mais 1 sobre isso daqui. Então vai virar b sobre a. Isso. Então aqui vai cortar. Sim, vai cortar isso aqui. B com V, A com A, e fica simplesmente 1 sobre B menos A, ln, módulo de B mais 1 sobre A mais 1. Módulo porque a gente não sabe se é positivo ou negativo. Então essa seria a resposta, não? Da expressão simplificada. Quando você vai calcular essa constante aqui, A, no primeiro, para calcular, tem que analisar isso daqui. Que está embaixo, x mais A. Onde anula isso daqui, em menos A. Tem que avaliar, então, A vai ser igual a tudo isso daqui, tirando essa expressão daqui, x mais A. Então, não desconsidera x mais A. Então, vai ficar simplesmente 1 sobre x mais B.
Então, avalia esse valor menos A nessa expressão. É a mesma coisa aqui. Para calcular B, olhe aqui onde vai se anular isso daqui, se anula em menos B. Então, avalie menos B aqui e claramente desconsiderando esse termo agora, x mais B. Simplesmente avalie aqui. 1 sobre x mais A. E tem menos B e fica isso. Ah, entendi. Agora foi. Obrigado. Sim, então isso daqui é a forma rápida, a forma tradicional, tem que comparar um com isso daqui, não? Com um produto cruzado aqui. A vezes x mais B vezes x mais A. Tem um sistema de equações e vai ficar A e B vai ficar claramente, A maiúsculo e B maiúsculo vai ficar claramente em função de A minúsculo e B minúsculo. Aqui você obtém isso daqui, aqui vai ficar A mais B, e aqui vai ficar A, B mais B, A. Aqui compara isso, 0x. Compara esse sistema, vai ter A mais B igual a 0, completando aqui com 0, e toda essa expressão daqui vai obter A, B mais B, A igual a 1. E daqui obtém. Aqui você calcula esse sistema e tem que obter isso aqui, esses mesmos valores aqui. Pode ser mais complicado, mas tem que obter isso aqui. Por isso que eu falei que essa maneira é mais rápida, não? Aqui vai demorar um pouquinho, porque aqui precisa de sistema de equações. Multiplica por A aqui acima, A, depois subtrai, ou multiplica por B e subtrai. Pronto. Tá bom, gente. Então vamos fazer essa questão 5, a lista 4 do SEAD. Primeira, primeira coisa, vamos ver que não precisamos usar, aplicar o método dos defasões parciais. Porque você poderia cortar x, não? Aqui tem um x, aqui um fator comum, x. Ou seja, você poderia expressar isso daqui da seguinte forma, não? Aqui tem ax acima, aqui, ax, e embaixo você pode colocar fator comum x. X menos b. Você cancela aqui, não? Corta x com x e ficaria uma expressão. Bom, aqui a constante A pode sair, é uma constante. E aqui ficaria os intervalos de interação de A menos B até A mais B. E aqui ficaria 1 sobre, bom, aqui cortei x, sobre x menos b. Isso não é outra coisa que a primitiva dessa expressão daqui, é fácil de calcular, vai ficar ln do módulo de x menos b. E tem que avaliar nos extremos, não? A menos b, A mais b. Avaliando vai ficar A vezes, aqui vai ficar ln de A mais b menos b, vai ficar A, botamos módulo porque não sabemos o sinal de A, menos ln módulo, de aqui fica A menos B, vai ficar A menos 2b. Então ficaria isso, ou arrumando um pouquinho a expressão, aplicando a propriedade de ln, ficaria ln do quociente, né? Entre módulo de A
sobre A menos 2b. Módulo tudo. E aqui fecha ele. Então, essa aqui seria a resposta sem aplicar. Não precisamos aplicar frações parciais. Vamos fazer aqui com frações parciais como é que sai. Não vai mudar muito, não? Por quê? Bom, aqui A menos B, A mais B. E aqui, não? O primeiro passo é fatorar o denominador. Aí a gente aqui já fiz a fatoração. E acima fica AX, e embaixo fica X vezes X menos B. Então, temos os fatores. E isso, expressamos os mesmos intervalos de integração. Então, o que nos diz o método? Temos que colocar essa expressão, esse quociente, com uma soma de expressões reduzidas, não? Expressões simples. Onde aqui, no denominador dessas expressões simples, vão os fatores do denominador. Aqui tem x, um fator, vai dividir sobre x. E aqui vai ser mais, aqui outro fator, x menos b. Então, acima aqui, como é um termo linear, acima vai constante. Como aqui é um termo linear, também aqui acima vai uma constante. Então, isso daqui. D de x. Então, temos que calcular quanto é A e quanto é B. Então, podemos aplicar, ¿no?, de maneira direta. Para calcular A, temos que aqui, ¿no?, igual, sustituir x igual a 0. Aqui, ¿no?, na expressão desconsiderando esse termo daqui. Então, aqui vai ser para x igual a 0. Então, A é igual a quê? A vezes 0 sobre 0 menos B. Isso daqui, não, essa expressão daqui. Isso não é outra coisa que 0. E como calculamos B? Para x igual a B, agora o termo que anula aqui vai ser B. Então, tem que substituir B aqui. Desconsiderando esse termo aqui. Então, vai ficar B vai ser igual a quê? A vezes B sobre, aqui vai ser B sobre B, né? Somente sobre B. Sobre B, então, aqui desconsideramos esse termo. Corta aqui B com B e fica A. Então, já temos o valor de A e o valor de B. Aqui vai ser A é 0, então isso vai cortar, vai apagar, e somente fica essa expressão. B sobre isso daqui. Então, vai ficar A sobre x menos b. E, de novo, não, isso daqui não é outra coisa que a mesma coisa. Não? Sai A, e aqui tem a expressão que já fizemos a conta. Isso aí a gente já calculou e dá esse valor aqui. Então, gente, essa é a maneira, não? Aqui, como eu falei, não precisava fazer, nesse caso, não precisava aplicar frações parciais, saía imediatamente. Então, sempre que você vai tentar fazer frações parciais, tem que cortar, simplificar a expressão. Pode ser que tenha um fator comum acima e embaixo. Tem que cortar uma coisa. Aqui tem um fator, aqui tinha fator comum x, mas pode ser que fique escondido, não? Pode ser que seja alguma expressão x menos 1, uma coisa assim. Então, esse vai ser o primeiro passo que tem que fazer. Sempre, não tem que fatorar aqui e aplicar diretamente, não? Às vezes pode ser, reduzir essa expressão. Quando já não é possível reduzir, então aí sim tem que aplicar frações parciais, necessariamente. Então, para fazer isso, claramente
temos que aplicar frações parciais, né? Tem um quociente de dois polinômios. E olha o denominador, essa expressão. Aqui temos x quadrado, que é x vezes x, e aqui temos essa expressão aqui, x quadrado mais 1 ao quadrado. Então, isso daqui, essa expressão já é a expressão reduzida. Já, esses são os fatores simples, né, que a gente vai calcular, vai usar, aplicar o método. Tem que perceber isso. Não podemos simplificar mais ainda. Isso daqui é x vezes x. Esse daqui 2 é a multiplicidade. O expoente indica a multiplicidade e a quantidade de vezes que vamos repetir. Isso daqui, já falei com vocês, não? X quadrado mais 1 com valores reais não é possível. Não existem valores reais que façam isso igual a zero. Então, o que nos diz o método? Aqui o fator não é x quadrado, tem que olhar. É x. Isso é x quadrado, multiplicidade. Isso daqui, bom, isso aqui é o mesmo. X quadrado mais 1, tudo quadrado. Então, 2 indica a multiplicidade e a quantidade de vezes que vai se repetir na expressão. X mais tem x quadrado até x quadrado. Porque tem expoente 2. Aqui de novo, não começa em x quadrado mais 1. Tudo bem? Mas continua em x quadrado mais 1 quadrado. Então, essa é a maneira, né? Aqui no denominador. E no numerador, aqui que vai? Aqui vai como é x, termo linear, aqui vai a. E aqui, gente, já falei, isso aqui, você pode pensar que x quadrado é uma função quadrática, mas não. É uma função linear com multiplicidade de 2. É x ao quadrado. Não é x quadrado como uma expressão como isso daqui. Então, aqui também vai uma constante. Já falamos que, independentemente do expoente, só tem que olhar aqui a base. Mas aqui não? Aqui sim é um termo quadrático. X quadrado mais 1. Não podemos simplificar isso aqui. Então, aqui tem que ir um termo linear. E aqui também, né? Como a base é um termo quadrático, aqui tem que ir um termo linear. Então, olha a quantidade de constantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 constantes. Por quê? Porque o polinômio de grau 6. Você calcula aqui o grau e o grau aqui é 6. Certo, esse é o primeiro passo. Alguma questão? Não. Tá, então temos que calcular as constantes. MCM disso daqui, é claro que vai ser somente isso daqui. O M1. Acho que são muitas funções aqui. MCM de x quadrado mais 1 e a potência x quadrado mais 1 quadrado é um produto entre x quadrado e x quadrado mais 1 quadrado. Então aí vai reduzir. Bom, então aqui temos que 3x cubo mais 1 vai ser igual a quê? A vezes isso daqui é MCM sobre x, né? Que vai ser x vezes x quadrado mais 1 quadrado. Mais b vezes MCM sobre x quadrado, que vai ser simplesmente x quadrado mais 1 quadrado.
mais, agora fica a expressão linear, cx mais d, vezes MCM sobre isso daqui, vai ficar simplesmente x quadrado, vezes x quadrado mais 1. Mais x mais f, vezes mm sobre tudo isso daqui, vai ficar simplesmente x quadrado. Então, aí tem que desenvolver, não fazer isso daqui. Aqui vai ser ax cubo, bom, aqui tem que abrir isso daqui. Aqui vai ficar x quarta mais 2 vezes x quadrado mais 1. Aqui também é a mesma coisa. B vezes x quarta mais 2x quadrado mais 1. E aqui tem que multiplicar isso. Tem que multiplicar cx mais d vezes x quarta mais x quadrado. E aqui também tem que multiplicar. X mais f vezes x quadrado. Multiplicar isso aqui. Mas aqui não é trabalho. É simples. Aqui é simplesmente multiplicar por x, x quinta, x cubo, x. Aqui vai ficar, bom, a mesma coisa, mas vamos deixar assim. X quarta mais 2 vezes x quadrado mais 1. E aqui vai dar o trabalho, não? Aqui vai ser, deixa eu ver o trabalho somente está aqui. Aqui vai ser cx quinta mais dx quarta mais cx cubo mais dx quadrado mais bom, e x cubo mais fx quadrado. Então, podemos agrupar os termos semelhantes, né? Com x quinta, que temos? A mais C. Isso, A mais C somente. Com x quarta, aqui não tem. Aqui tem B. Aqui tem D. E aqui não tem. Com x cubo, aqui tem 2A. Aqui não tem. Aqui tem C. E aqui tem E. Com x quadrado, aqui não tem. Aqui tem 2B. Aqui tem D. E aqui tem F. Com x, aqui tem A. Aqui não tem. E aqui não tem. E aqui não tem. Então, isso, a chave é esse daqui. Só tem A. E as termos constantes, sim, ficam simplesmente B. B, isso. Então, aí tem tudo já, né? Porque 3, vamos comparar isso aqui. 3x cubo mais 1. Você compara. Aqui não tem quinta, então compara com zero, né? A mais C é zero. Bom, A mais C é zero. B mais D também é zero. Não tem termo aqui, potência 4 não tem. Aqui, isso aqui sim. 2A mais C mais E igual a 3. Termo quadrático também não tem. 2B mais D mais F igual a 0. Isso. Termo linear, e aqui tem a chave. Não tem também aqui. Então é 0. Então aqui já vem de graça que A é 0 e aí sai tudo. E B também vem de graça que é igual a 1. B igual a 1, A igual a 0, A igual a 0 da primeira equação.
C igual a 0. La segunda ecuación, B más D 0, B igual a 1, D igual a menos 1. De aquí a 0, C 0, E igual a 3. Y la cuarta ecuación, B igual a 1, D igual a menos 1, entonces F tiene que ser igual a menos 1. Certo, por aqui é 2, isso. Então temos tudo. Sai mais simples do que eu pensava. É porque aqui, se já não for aqui zero, aí vai ficar mais complicado. Aqui, basicamente, saiu de graça aqui nos últimos termos. Então, A é zero, não vai ter esse termo daqui, não vai ter termo daqui, Z, C, e não vai ter, bom, somente isso, vai ser. Então, vai ter aqui. B igual a 1. Integral de 1 sobre x quadrado, mais, não tem C é zero, vai ficar somente D menos 1. Então, aqui fica menos 1 sobre x quadrado mais 1. Mas, aqui se fica D. D vai ser 3x mais F é menos 1. Então, é isso. E aqui isso é imediato. É potência, sai. Essa daqui é a cotangente, que a gente já conhece. Isso daqui. Aqui tem que fazer já algum truque. Qual é o truque? Abrir isso daqui, essa expressão. Então, a gente conhece isso daqui. Aqui não tem problema. Aqui também não tem problema, é imediato. Abre aqui, não? Isso daqui separa, não? Mais 3 sobre x sobre isso daqui. E menos isso daqui. Então, aqui, isso imediato aqui sai fazendo a substituição, e aqui, isso daqui como que sai? Tem que aplicar substituição trigonométrica. Estamos comparando isso daqui, não é outra coisa que 0x quinta, mais 0x quarta, mais 3x cubo, isso aqui, mais 0x quadrado, mais 0x, mais 1. Então, compara as coeficientes, compara coeficiente, compara coeficiente. Como comparamos dois polinômios, compara coeficientes. Compara. Compara isso daqui com isso daqui. Compara isso daqui com isso daqui. Ah, entendi. Entendi. Sim, acho que vai dar a mesma solução. Só que tem que arrumar aí algumas expressões. Como falei aqui, é imediato. Isso daqui. Vamos fazer aqui. Isso daqui já sai. A primitiva, isso também. Aqui tem que fazer U igual a isso daqui. E fazer a substituição simples. U igual a tudo isso daqui. Quando você deriva, vai aparecer um x. X é de x. Aqui tem que fazer a substituição trigonométrica. Tangente. E aí tem que fazer o procedimento. E vai chegar a mesma expressão. YLN o eixo X e a reta horizontal é quadrado. E o eixo... Isso daqui, olhem que é um valor, um número. Não tem que olhar como função se é um número. E o eixo X, não? Não, bom, o eixo Y, acho que é. Isso, o eixo Y.
que é a reta vertical, x igual a 0. Então, aqui o gráfico é rápido de identificar, não? Vocês sabem graficar a função ln, e o gráfico é mais ou menos assim. Aqui é 1. E outro ponto vai ser e quadrado. E quadrado é claramente maior que 1. É, por aqui. Bom, acho que é melhor. Temos as seguintes limitações. Então, as cotas ln, que está aqui, esqueci de colocar a equação. A reta vertical é quadrado. E, bom, aqui calcular o ponto de interseção, né? Que também temos o eixo, a reta horizontal y igual a 0. Então, essa é a região, essa interseção aqui. Então, claramente aqui, implicitamente já temos calculado esse ponto, mas eu vou calcular aqui, não? Esse ponto é a interseção entre L e N de x e 0. Sabemos que x tem que ser 1. Aqui. Então, como calculamos essa função ao redor do eixo y? Podemos aplicar, então, quando tivermos uma região, queremos fazer um volume de revolução, um sólido de revolução, e o eixo é uma reta vertical, a gente usa o método das cascas, não? Vamos ver qual é a expressão. 2π, limite de integração, vai ser o x varia entre 1 e e quadrado. E aqui vai ficar a função que está acima, que vai ser Ln, menos a função que está embaixo, que é 0, vezes o módulo de x menos o eixo de rotação, que vai ser 0, a reta vertical 0. Então, você vai ver que isso aqui vai ficar Ln e aqui fica simplesmente x. Módulo de x, como estamos trabalhando com valores positivos, vai ficar x ln de x. Sabemos integrar isso daqui, sim, não? Por parte, você vai calcular, é um pouco de trabalho, mas não é muito. E vai obter a primitiva, não? X quadrado sobre 2, ln de x, menos x quadrado sobre 4. Por partes. E aí você calcula e obtém o resultado. Mas podemos fazer essa mesma questão ao redor onde o eixo de revolução é uma reta vertical, mas usando discos circulares. Você pode perguntar, mas, professor, não somente aplicamos discos circulares quando o eixo de revolução era uma reta horizontal? E sim, não? Somente aplicamos isso, nesse caso. Mas aqui é possível fazer isso fazendo a mudança de variável, não? Colocando x como y e y como x. Ou seja, se você vira essa questão, fazer aqui o desenho. Se você considerar, por exemplo, bom, isso aqui, ok, eu vou fazer aqui esse gráfico, você tem que fazer na sua cabeça, mas você vai considerar agora o eixo x como se for o eixo y, e o eixo y como se for o eixo x. Ou seja, agora a variável independente vai ser y, e você tem que calcular x em função de y. Isso, então, aqui, x vai de 1 até isso daqui. Isso daqui vai ser y igual a 1.
x igual a 0. Vamos ver aqui, isso. Aqui vai ser um gráfico diferente. Vai ser assim, né? Aqui vai ser 1, 1, que é 0. A gente está vendo que x varia entre... Aqui, esse pontinho daqui, podemos calcular. Quanto é esse pontinho? Se x for e quadrado, ln de e quadrado vai ser 2. Então, y vai variar entre 0 e 2. E aqui temos isso. Aqui temos o ponto, esse ponto aqui é quadrado. E agora a função essa é ao contrário, não? Se y é igual a ln de x, então a função x vai ser igual a... Bom, aqui é com... Colocar isso com... Essa cor aqui. Essa reta vertical agora vai ser horizontal. E aqui temos que x é igual a e elevado a... O inverso disso aqui é isso aqui. E a região R vai ser isso aqui. E o eixo de revolução agora, sim, é uma reta, nesse caso, horizontal, mas com a variável y. Então, é a mesma coisa que fizemos com, em caso de área. Então, o volume, podemos aplicar aqui cascas cilíndricas. Esse π, integral. De onde a onde varia y, varia de 0 a 2. E vai ser aqui, não? O raio vai ser a função que está acima, que é uma constante. E a reta, essa reta aqui é quadrado. Quadrado, porque a diferença entre isso, bom, é a diferença entre isso e 0, que vai ser o eixo de revolução, essa reta x igual a 0, menos a função que tem embaixo, que vai ser essa função aqui. E de y menos 0 quadrado. De y. Então, por que eu coloco isso daqui? Porque isso daqui é mais simples calcular que isso daqui. Isso daqui tem que fazer por partes, aqui não precisa. Aqui vai ficar mais simples. Porque isso daqui é um número. Isso daqui é função exponencial, a gente sabe integrar de função exponencial. Vai ser e elevado a quarta menos e elevado a 2. Você calcula isso daqui e vai obter aqui. Tem uma constante. Então, vai ser e elevado a quarta vezes y, menos integral disso aqui, vai ser e elevado a 2y, 2y, e avalia em 0 a 2. Então, qual é mais fácil? Isso daqui ou isso daqui? Que aqui tem que fazer um trabalho, não? Aqui já falei que isso aqui é por partes. Daqui para aqui tem que passar interação por partes. Então, às vezes, eu mostro esse exemplo daqui, 2, às vezes precisamos fazer essa mudança para simplificar as contas. Aqui você viu que a complexidade não é muita, mas às vezes vai ficar coisas muito complicadas, que você vai precisar necessariamente fazer essa outra mudança para simplificar a conta. E também isso não somente acontece com métodos de discos circulares para cascas, também pode ser que você quer calcular um método de cascas cilíndricas e tem que usar discos circulares. Então, pode ir e pode voltar sempre que você consiga mudar a variável.
Então, esse aqui é um claro exemplo. Você pode fazer essa conta, esse cálculo aqui, pode ser esse cálculo e vai dar o mesmo resultado. É o mesmo. Pode conferir isso. Então, nessa questão, eu queria falar isso. É importante você saber essas duas maneiras, não? Sempre é possível calcular uma função usando os dois métodos, sim, mas tem que não esquecer de virar a variável. Se vai trabalhar sempre com x, com a variável x, então aí se lembre, não? Que quando o eixo de revolução é uma reta horizontal, aplicamos discos circulares. Se o eixo de revolução é uma reta vertical, aplicamos cascas cilíndricas, de maneira imediata com as fórmulas já conhecidas. Agora, se você quer mudar a variável, aí tem que ter cuidado para fazer isso. Muda a variável, a função, agora x é uma função de y e aplica agora ao contrário. Agora temos uma reta horizontal, mas no eixo y. Então, fazemos discos circulares no eixo y. Pronto. A função cosseno, a função seno e as retas, né? Ou seja, x fica entre 0 e π meios. É π meios ou π quartos? Vamos ver aqui. Π meios. E o eixo de revolução vai ser a reta horizontal, y igual a menos 1. Bom, menos 1. Então, o primeiro passo é identificar, não? Essas funções aqui no gráfico, para ver qual função está acima, qual função está embaixo, qual o intervalo de interação, mas aqui já vem a informação. Às vezes não vai dar essa informação, você tem que calcular fazendo a interseção das curvas. Então, nesse caso, já temos isso daqui. Vamos desenhar isso. É 0 a π. Temos 0 e temos π meios. A função aqui, o eixo x, o eixo y. Vamos ver com inverte. A função cosseno vamos colocar com inverte. Cosseno de 0 é 1 e cosseno de π meios é 0. Então o gráfico é mais ou menos assim. Tem que desenhar um pouquinho uma curvinha, isso, assim. E o gráfico da função seno é uma coisa assim. Y0 é 0. E aqui bem o importante, não? Aqui y em π meios, seno em π meios é 1. Então, isso daqui era 1. Vamos por aqui. Então, aqui também tem uma curvinha assim. Isso. Isso daqui era 1. Na verdade, isso aqui é a reta, não? X fica entre essas duas retas verticais, ou seja, x igual a 0, e x igual a π meios. Então, qual vai ser a região que ficar entre cosseno? Bom, vou escrever aqui a equação. A função aqui de vértice é a função cosseno. E a função, aqui é
função seno. Então, olha que aqui tem um ponto de interseção, tem que calcular esse ponto de interseção também. Bom, então aqui tem que identificar qual seria a região. Fica entre cosseno, entre a curva verde e essa curva aqui. Essa cor é lila, como que chama essa cor aqui? Eu não estou vendo aqui, essa cor aqui. É diferente que esse daqui. Bom, mas essa cor aqui. Qual seria a região? Isso, certo. E agora esse é R. Bom, R, vamos separar aqui em dois. Na verdade, R vai ser esse daqui também. Tudo isso vai ser R. E o eixo? O eixo. Vamos escrever aqui com... Bom, peraí. Continuar aqui, está faltando. Porque y igual a menos 1. Menos 1 está por aqui. Vamos calcular ao redor dessa reta, ¿no? Y igual a menos 1. Então, gente, aqui como eu falei, essa região daqui não é clara. Você também poderia ter escolhido essa de cima. Não, não tem aqui como tem que aqui esclarecer bem essa parte. Pode ser também a que está acima. A mesma coisa vai ser. Então, vamos escolher isso daqui, não? As laterais. E vamos... aqui menos 1. Vamos fazer aqui, não? Isso vai ser o eixo de revolução. Então, vocês lembram qual é a fórmula, não, para fazer isso? O método que vai se usar quando temos a região e temos uma reta horizontal, y igual a c, é o método dos discos circulares, que nos diz esse método que o volume tem que ser π integral de A até B da função que está acima, que vai ser o raio entre essa função e essa reta daqui, menos c, ao quadrado, menos a função que está embaixo. Nesse caso, vamos ver quem está acima e quem está embaixo. Y de x, o raio de novo, vai ser a distância entre esse ponto, y de x, e a reta, o eixo de revolução. Então, tudo isso daqui, diferencial de x. Então, isso. Então, aqui temos essa região, temos que identificar esse ponto. Então, esse ponto é o ponto de interseção entre essas duas curvas, não? Cosseno e seno. Temos que calcular esse ponto. Para ver que aqui a função cosseno fica acima e a função seno fica embaixo, e aqui a função seno fica acima e a função cosseno fica embaixo. Aqui, quando você calcula volume, também, como você fez na parte de áreas, é importante também a simetria entre as funções. Você sabe que o gráfico da função cosseno e seno são basicamente translações, não? Delas mesmas, porque tem uma propriedade, não? Como que chamam que são ângulos complementares. Se você trasladar a função cosseno um pouquinho, não? Seja direita ou esquerda, vai formar a função seno. E a mesma coisa com a seno. Por que falo isso? Porque estou falando que, basicamente, essa parte daqui é a mesma parte que isso daqui, em área e também em volume. Quando você calcula o volume, vai gerar o mesmo sólido. Então, basta calcular uma delas para você encontrar o volume, não? Basta multiplicar por 2. Então, essa simetria é importante.
aqui nessa parte de cálculo para simplificar as contas de volume. Vamos ver aqui. Então, como calculamos esse pontinho? Interseção. Vamos intersectar cosseno de x com seno de x. Então, cosseno de x tem que ser igual a seno de x, não? Esse é o ponto. Bom, então daqui, é claro que se passamos a dividir o cosseno, vai ser que tangente de x é igual a 1. Que valor de x, para que ângulo a tangente é igual a 1? Então, x é igual a π quartos. Na verdade, tem periodicidade, né, nessa função, mas tem que olhar o domínio. Estamos trabalhando somente para valores entre 0 e π meio. Então, a única possibilidade é π quartos. Esse ponto daqui é o ponto π quartos, que justamente é o ponto meio, né, a metade. Então, por isso que eu falei, aqui tem que olhar a simetria. Então, basta calcular nessa parte o volume de revolução e multiplicamos por 2 e estamos calculando tudo. Então, já temos esse pontinho daqui, então pronto. Vamos calcular primeiro daqui até aqui, de 0 até π quartos. Bom, então o volume vai ser igual a π vezes integral de 0 até π quartos. De aqui a função que está acima, cosseno, a distância, não? O raio vai ser a distância entre essa função que está acima e o eixo de revolução. Cosseno menos 1 vai ser cosseno de x mais 1. Menos agora a função que tem embaixo. A função que tem embaixo é a função seno. Seno de x, a distância, não? O raio vai ser a distância entre a função que tem embaixo, seno, e o eixo de revolução, vai ser seno de x menos 1, vai ser seno de x mais 1. Diferencial de x. E está faltando a outra parte. De π quartos até π meios é o contrário, não? A função que está acima agora é seno. Então, de novo, não? Raio, a distância de seno até o eixo de revolução vai ser seno de x mais 1. Menos, e agora a função que tem embaixo vai ser cosseno. A distância de cosseno até o eixo de revolução vai ser cosseno de x mais 1. Então, já falei que pela simetria desse gráfico, dessa região, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Bom, aqui é π para tudo, não? Aqui é assim. Então, pela simetria, isso daqui vai ser igual a isso daqui. Bom, isso daqui vai ser a mesma coisa que isso daqui. Você pode conferir isso. Mas isso é pela simetria. Isso daqui mais isso daqui vai ser 2 vezes isso daqui. Então, aqui é importante. Bom, isso daqui já não vou fazer a conta, isso você já sabe calcular. Aqui vai abrir, você sabe calcular uma integral de cosseno ao quadrado, também sabe calcular a integral de seno ao quadrado, aplicando as simetrias trigonométricas. 6, que na verdade esse exemplo foi um pouco esquisito para fazer, pelo fato da região mesmo, identificar a região. Então, a pergunta é simples de novo, não? Nos dá uma região e um eixo de revolução, mas a região agora não é tão simples, tem essa cara daqui. X elevado a 2 tercios mais y elevado a 2 tercios, igual a 1. E o eixo de revolução é o eixo x. Então, de novo, estamos com retas
horizontais como eixos de revolução. Então, podemos aplicar o método dos dígitos, que já coloquei a fórmula no exercício anterior. Então, aqui a dificuldade vai ser graficar isso daqui. Como é que eu grafico isso daqui? Então, a gente sabe por cálculo 1 que tem maneira de graficar, não? Mas acho que o objetivo aqui não é tanto isso. Não vai você fazer passo a passo o gráfico disso daqui. Bom, então a primeira coisa que tem que fazer é a interseção com os eixos, não? Isso é claro. Para qualquer gráfico tem que ver onde vai intersectar nos eixos. Então aqui eu fiz a conta. Se x igual a 0, então você calcula que y é mais menos 1. Aqui você faz a conta e dá isso. Se y é 0, também a mesma coisa, de maneira análoga, você obtém que x é mais menos 1. E você vai olhar outra coisa, que essa expressão é simétrica. Se você mudar x no lugar de y, e y no lugar de x, vai dar a mesma equação. É simétrica essa equação. Em relação de x e em relação de y. É simétrica nos dois eixos. Então, como graficamos a expressão? Aqui vamos ver que essa região fica nesse quadradinho daqui. Ou seja, entre essa reta horizontal 1 e menos 1, e nessas retas verticais, menos 1 e 1. Ou seja, não tem valores que são menores que menos 1, nem valores maiores que 1. Da equação mesma, a gente passa esse x elevado a 2 terços para o lado direito, vai ficar aqui com menos. Como essa expressão é um termo quadrático, não? Aqui tem elevado ao quadrado, x ao quadrado. Isso daqui sempre vai ser positivo. Então, 1 menos uma quantidade positiva vai ser menor ou igual que 1, porque pode ser 0 também. Então, a mesma coisa aqui, não? Se você trocar a ordem, vai obter a mesma coisa. X elevado a 2 terços vai ser igual a 1 menos y elevado a 2 terços. Como é uma expressão quadrática, aqui também temos um expoente 2, onde a mesma coisa, não? Isso é maior ou igual que 0. Então, 1 menos uma quantidade maior ou igual que 0 é menor ou igual que 1. Então, tanto com y quanto com x, a gente vai elevar ao cubo e vai obter isso daqui. Que y quadrado é menor ou igual que 1 e que x quadrado é menor ou igual que 1. Então, aí mostramos, não, que eu afirmei ao começo. Que tanto x quanto y ficam entre menos 1 e 1. Não pode ultrapassar esses valores. Então, mais ou menos, a gráfica tem esse comportamento, sabendo que justamente nesses pontos de intersecção com os eixos, não é diferenciável. Aí vai ter picos, alguma coisa. Uma coisa assim, um pico, ou pode ser que tenha o coeficiente angular que seja vertical. Mas aqui o desenho não é exato, mas mais ou menos o comportamento é assim. Fica dentro desse quadrante. Essa parte aqui, desse quadradinho daqui, daqui também. Então, como eu falei, como é simétrico, basta analisar essa parte aqui do primeiro quadrante e os outros simplesmente você reflete. Isso daqui vai ser a mesma coisa que isso que está aqui embaixo vai ser a mesma coisa que isso daqui também vai ser a mesma coisa que está aqui. Podemos isolar daqui dessa expressão e colocar y em função de x. Essa vai ser a equação, y em função de x. E a de baixo, a equação de baixo vai ficar o simétrico, não? Se aqui é mais, aqui vai ser menos. Então, temos a equação daqui acima e temos a equação de baixo. Então, qual é a pergunta? Calcular o volume de revolução dessa região. A região, na verdade, é tudo isso aqui. E com eixo de revolução, esse eixo x. Então, olha aqui, uma coisa aqui importante. Temos que essa região, que nessa região, o eixo de revolução está justamente no meio, está dentro. A gente sabe calcular quando o eixo de revolução está fora da região, ou como no máximo no bordo, pode ficar no bordo. Mas o que acontece se ficar, se intersectar a região? Como que fica a expressão? Se você vai fazer uma rotação dessa região ao redor do eixo x, o sólido que vai formar
não vai ser o mesmo que o sólido se você vai rotar tudo, a expressão toda completa. Você que acha? Se eu faço a rotação somente da metade, o sólido que vai girar vai ser o mesmo ou vai ser diferente? Se eu considerar tudo, a parte de embaixo também. Mais ou menos tem esse comportamento, mas não é círculo. Aqui tem bicos, eu falei. Ou seja, poderia, eu não sei se fica, porque na verdade o gráfico eu tenho que fazer assim. Poderia ficar uma coisa assim, não? Assim. Na verdade eu não sei se fica assim, mas poderia ficar assim. E a ideia é que tenha bicos. Ou pode ficar ao contrário, não o bico pode ficar embaixo, mas uma coisa assim. É mais ou menos assim ou assim. Por isso que falei que aqui tem bicos, não? Ou tem o coeficiente angular da tangente vertical, não? Também pode ter assim uma coisa. Ah, Mais ou menos entendi. isso. Mas não importa o gráfico. Por quê? Porque quando você vai fazer a rotação, vai fazer aqui. Aqui vai fazer isso. Então, o que eu estou falando é isso. Se somente consideramos isso daqui, a metade, e você vai fazer a rotação, o sólido que vai gerar não é o mesmo que quando considerar tudo? Essa é a minha pergunta. Sendo que essa parte daqui, vamos chamar de R1, é a mesma coisa que aqui. É mais ou menos é simétrico. Bom, não é o mesmo como conjunto, mas é o mesmo como figura geométrica, é a mesma coisa. Não? Então, isso que está embaixo, está refletido. Por exemplo, não, para esclarecer isso aqui, se vocês fazerem isso daqui, vocês têm um triangulinho aqui, e você faz a rotação, ao redor desse eixo X, vai ter um cone, certo? Um cone. E se você fizer, agora não a metade do triângulo, senão o triângulo completo, o sólido que vai obter não é o mesmo cone? Vocês acham que é o mesmo ou é outro cone? O mesmo. É o mesmo. Então, essa é a minha questão, que para você calcular o volume desse sólido, não precisa calcular tudo, precisa somente da metade, que já tem, pela simetria, vai gerar essa parte de baixo a mesma coisa que assim. O cálculo da integral, que vai formar aqui, esquecem desse volume, essa integral que está aqui à direita, pode ser calculada assim com a parte de baixo, só que essa integral, calculando com a parte de baixo, não é o volume, vai ficar duas vezes o volume. Ou essa foi a minha observação com a outra turma. Então, você somente quer o volume, então somente precisa calcular com a metade, uma parte, não precisa calcular tudo. Então, aqui veio a parte fina, no que estamos falando com a outra turma. Aí tem que ter cuidado. Então, aqui seguindo com esses exemplos, aqui podemos visualizar também a mesma coisa. Não? Se você vai fazer a rotação de uma reta, vai dar um cilindro. Se você considerar agora tudo isso daqui completo, acima e embaixo, vai dar o mesmo cilindro. Mas o que acontece aqui? Quando a gente não tem. Aqui a gente. O que ajuda que seja o mesmo é porque é simétrico, não? A parte de acima e embaixo é a mesma coisa. Geometricamente é a mesma coisa. Mas se for isso daqui, esse triângulo que não é simétrico ao redor disso aqui. Aqui, porque não vai ser uma expressão assim, não, desse tipo. Aí vai ficar uma coisa caótica. Aqui, mais ou menos, eu fiz esse comportamento, mas aqui pode ficar outra coisa. E nessa parte. Aqui tem que analisar o maior, as distâncias do maior. Tem que comparar a distância entre esse ponto de embaixo com o eixo e o ponto de cima com o eixo, para ver qual dos dois tem que ficar como o bordo. Então, aí fica, a análise aqui é mais complexa. Então, aqui sim ficaria problemas, daria problemas. Aqui não, aqui como é simétrico, ajuda muito. Não, não dá para complicar as coisas, porque somente basta calcular a metade e você vai obter o mesmo sólido e o volume. Então, essa era a observação. Se você quer calcular aqui a integral com tudo a parte de embaixo, essa quantidade não é o volume, é duas vezes o volume. Isso tem que ter claro. Tá, gente. Então, essa foi a observação. Então, como calculamos o volume?
método dos discos, π da integral de A até B, onde varia x, de onde a onde varia x, varia de -1 até 1, de a função que está acima, que vai ser essa função daqui, ao quadrado. Já não colocou -0, porque aqui a função que tem embaixo é 0. E como eu falei, aqui usamos a simetria, sabemos que a parte aqui da direita é a mesma que da esquerda, como volume, como área, é a mesma coisa. Então, isso aqui vai ser duas vezes calcular o volume de 0 a 1, de 0 até 1, essa partezinha aqui pequena. E aqui, como calculamos isso daqui, uma forma simples é abrindo essa expressão, não? Elevando ao cubo essa expressão, e vai obter isso daqui, e aqui, pronto, você calcula integrais imediatas, não? São as potências. E pronto, calcula, continua com esse procedimento e calcula o valor. Então, aqui o importante era isso, não? Era, pelo menos, dar uma ideia gráfica da função e analisar isso daqui, não? Que justamente aqui temos que o eixo de revolução corta, não? A região, passa pela região. Isso não acontecia, não? Nos casos que a gente fez na aula. O máximo que pode acontecer é que fique no bordo, nesse caso aqui, de bordo. Então, era isso nessa questão. Não, se você calcular com a função de embaixo, com isso daqui, considerando isso daqui, Isso. então, como ficaria o volume, ou bom, a fórmula, como ficaria, não vai ser o mesmo, vai ser de -1 até 1, a função que está acima, aqui 3, né? Elevado a 3 meios ao quadrado. A fórmula, como eu falei, serve para calcular ao redor de uma reta horizontal, mas que não fique interseção com que não fique no meio, não? Que não interseque a região, ou que no máximo seja no bordo. Então, temos que partir isso em dois, essa parte de cima e essa parte de baixo. Então, aqui vai ficar isso daqui, mais agora a parte de baixo, que vai ser -1 até 1. A diferença entre 0, que a função que está acima é 0, menos a função que está embaixo, isso daqui vai ficar 1 menos x elevado a 2 tercios de 3 meios ao quadrado. Então, isso não é o mesmo. Isso daqui vai dar duas vezes isso daqui. Bom, aqui falta no pi. De -1 até 1. É o mesmo, não? Isso aqui é o mesmo que isso aqui. E aqui vai ficar 1 menos x elevado a 2 tercios ao cubo, somente. Aqui fica 3 meios ao quadrado. E aqui aplicamos simetria. De -1 até 1 é a mesma coisa que de 0 a 1. Então vai ficar 4π, integral de 0 a 1. Isso daqui. Então, essa como integral não tem problema. Mas isso daqui não é o volume. Isso que eu estou falando. Isso vai ser igual a 2 vezes volume. Estou calculando o volume duas vezes. Então, isso é o que eu estou falando. Acho que eu entendi onde eu tava fazendo confusão. Isso. É porque eu tava pensando só no sólido formado, não de onde veio o sólido formado. Aí é na conta da diferente. Acho que é isso. Sim. Então tem que ver isso. Não é que porque não temos fórmula com isso. Não? Quando aqui passa pela região, o eixo de revolução, não tem fórmula. Como falei, o máximo que temos é quando fica no bordo ou fica longe. Então aqui tem que partir em dois, calcular por separado. E o cálculo separadamente vai dar soma de 2 vezes o mesmo valor. Está somando você volume e você está somando de novo volume. Então isso tem que ter cuidado, não é o mesmo. Por isso que eu falei que não precisava calcular tudo, somente bastava com a metade pela simetria.
Se for já alguma outra coisa diferente, aí sim, já tem que fazer uma análise diferente. Então, era essa a observação aqui. É a função cúbica, x ao cubo, y0, x2. E o eixo de revolução agora vai ser o eixo y. Ou seja, uma reta vertical que é x igual a zero. Essa é a equação. Então, vamos calcular o volume. Bom, e aqui especificamente diz aplicando o método das cascas cilíndricas. Vamos identificar a região. Eixo x, eixo y. E aqui x ao cubo. Somente precisamos isso daqui. X2. Bom, aqui que seria 2. Y igual a zero. Ou seja, x igual a zero. Vai ficar então entre 0 e 2. E vai ficar, os laterais são x igual a zero, retas verticais, x igual a 2. Acima vai ficar x ao cubo e embaixo fica y0. Ou seja, x igual a y0, o eixo x. Então a região vai ser esse daqui. Então, aplicando o método das cascas cilíndricas, não? Tem que lembrar que, aplicando o método das cascas cilíndricas, a fórmula é 2π integral de A dv. E aqui vai ficar a função que fica mais à direita, não? Menos a função que fica mais à esquerda. Vai tirar o módulo desses, o módulo de x menos 0. Então, aqui tirei o módulo porque já estou supondo que f fica mais à direita e g fica mais à esquerda. Bom, acho que... Bom, acima e embaixo não estão. Tudo bem. Isso. Então, já temos todas as ferramentas, né? Bom, f... Não, perdão, aqui a função que está acima e embaixo, isso. Acima e embaixo, acima e embaixo. Porque isso daqui é a altura, né, da casca cilíndrica, isso. E o raio vai ser isso daqui. Bom, então... Acho que já temos todas as ferramentas. Não temos... O x varia de onde? Já falamos de 0 a 2. 0 a 2. A função que está acima é a função x cubo. A função que está embaixo é a função 0. E aqui vai ser x menos o eixo de revolução. Ah, eu não coloquei, não. Vai ser o eixo y. Ou seja, x igual a 0. Então aqui é 0. Então aqui tem um módulo, mas como estamos considerando valores positivos, não? Então isso daqui vai sumir o módulo. X ao cubo, vezes aqui vai ficar x. Então isso vai ser
2 π, aqui vai ficar a integral de 0 até 2, de x quarta, não? Então, isso aqui fica a expressão. E aí você calcula isso. Essa era a pergunta? Tá bom, então qual era aqui a dificuldade? Acho que salió imediato aqui, não? Sabíamos graficar todas essas funções. Ah, tá, não, então isso tem que identificar bem a região. Às vezes, como eu falei, não vai dar de maneira aqui direta os pontos de integração. Então, você tem que calcular, às vezes pode ser mediante interseção, essas curvas. Mas aqui já ficou um deles, não? X igual a 2, e outro como calculo, interseção. E, bom, também pelo eixo X. Aqui tínhamos interseção. Você vai intersetar essas duas curvas, não? Y0, x, então vai ser x0. Tá? Bom, aqui eu não fiz, mas também, como calculo esse ponto de interseção, que claro, é claro pelo gráfico, mas tem que intersetar x ao cubo com a outra curva, com 0. Então, x é 0. Aqui era evidente, mas às vezes não é tão claro e tem que fazer essa continha. E não seguia muito pelo gráfico. Não? Aqui dava porque já, bom, sabemos que passa pela origem, também sabemos que essa reta passa pela origem, então. Então, temos cálculo de volume. Temos que ter uma região e um eixo de revolução. Então, a região vai estar delimitada pelas seguintes curvas. As curvas são uma reta, x, y igual a x meios, e uma função raiz quadrada. E o eixo é o eixo x, o eixo de revolução. Bom, vamos desenhar então isso daqui. O eixo x, o eixo y. Vamos desenhar primeiro a raiz. Se x for 4, se for 0 é 0. Aqui, por exemplo, 4. Bom, aqui é 2. E também coincide aqui com isso. Certo, essa reta vai ser tem inclinação 1/2. Isso daqui vai ser a função raiz. Como calcular esse ponto? Você vai intersectar esse ponto e vai calcular. Bom, aqui eu fiz pelo gráfico já, mas você tem que fazer essa conta. Como faz a interseção de duas curvas, tem que igualar. Né? A curva x meios tem que igualar a curva raiz de x. E calcular os pontos de interseção. Então, daqui, elevando ao quadrado, tem x. Bom, como x, estamos considerando x maior ou igual que 0, pelo domínio da função. Cortando raiz de x aqui, raiz de x aqui, vai ficar raiz de x sobre 2 igual a 1. Então, não, acho que sim, não? Deveríamos considerar isso daqui. A maneira completa de fazer isso é a seguinte. X igual a 2 vezes raiz de x. Então, isso, passamos subtraindo. E aqui vamos fatorar, o fator comum é raiz de x.
raíz de x veces raíz de x menos 2. Então, aqui temos, ou essa expressão daqui é zero, ou essa expressão daqui é zero. Raiz de x igual a zero, ou raiz de x igual a 2. Então, daqui obtemos os dois pontos, x igual a zero, que é a origem, justamente aqui, e x igual a 4. Justamente o ponto que coloquei. Então, a região vai ser compreendida entre essas duas curvas, isso daqui. Aqui vai ser isso daqui. E temos que, vamos rotar ao redor do eixo x. Ou seja, temos o eixo de revolução é uma reta horizontal. Então, aplicamos o método dos discos circulares. Ou a questão, ela diz alguma coisa. Ah, tem que aplicar os dois métodos. Tá. Essa é a questão. Então, a gente viu na teoria que temos que aplicar quando tem o eixo de revolução é uma reta horizontal, aplicamos essa fórmula daqui. Não? Pi integral de A até B de quê? A diferença entre, como está compreendida entre duas curvas, a curva de cima menos a reta, que é o eixo de revolução. Ou seja, isso aqui é o raio, a distância entre o ponto fx e o eixo de revolução. E tem que subtrair a função que está embaixo. E ele x, a função que está embaixo, menos a reta, que é o eixo de revolução. Então, isso daqui é a fórmula. Aplicando discos circulares, isso é válido quando estamos trabalhando com retas horizontais. Então, que é nesse caso? Calculamos o volume. O volume vai ser π vezes a integral. Quais são os limites de integração? X varia entre 0 até x4, não? Somente nesses pontos está compreendido. 0 até 4. Que coisas temos? A função que está acima é a função, nesse caso, nesse intervalo, é a função raiz quadrada de x. Menos, lembrem que o eixo x é a reta horizontal, y igual a 0. Menos 0, quadrado, menos, agora a função que tem embaixo. A função que tem embaixo é a reta, com inclinação 1 meio, x meios. Menos 0. Tudo isso ao quadrado. Bom, quadrado. Então, aqui fazendo a conta, não fica difícil. Essa integral vai ser de 0 até 4, e aqui vai ser x, menos, aqui vai ficar x meios ao quadrado, vai ficar x quadrado sobre 4. Isso já é imediato, calcular a primitiva, vai ser x quadrado sobre 2, menos, aqui vai ser x cubo sobre 3. Aqui tem um 4, então vai ficar sobre 12. Tem que mudar de 0 a 4. Então, isso daqui vai ser π vezes 4 ao quadrado, vai ficar 16 sobre 2, vai ficar 8. Menos, aqui vai ficar 4 ao cubo, 64, não? Menos sobre 12. Vamos ver se podemos simplificar. Vamos deixar aqui. Esse é o volume aplicando método dos discos. Então, se calculamos o mesmo volume, não? de sólido de rotação, usando outro método,
para o mesmo volume tem que dar a mesma quantidade. Não é o mesmo o que falei eu em aulas, não? É aqui aplicar, fazer a rotação dessa mesma região, vamos rotar ao redor de X, ou rotar ao redor de Y, não é o mesmo. Aqui simplesmente a pergunta é calcular o mesmo sólido, o mesmo volume do sólido, só que com diferentes maneiras. Então aí tem que dar, perceber a diferença. Então, nesse caso, sim tem que dar o mesmo valor, porque não é o mesmo como o que falei como na aula, né? Na classe da segunda. Então, aqui vamos ver como aplicamos o método das cascas cilíndricas. Aqui vamos ver se dá para fazer. Já falamos que esse método somente é utilizado quando o eixo de revolução tem que ser uma reta vertical. Então, como podemos aplicar esse método? Tem que virar, ¿no? Tem que virar o intervalo de integração. Tem que considerar x como se for o eixo y e tem que considerar y como se for o eixo x. Para que agora essa reta seria uma reta vertical e aplicar o método das cascas cilíndricas, ¿no? Que isso daqui, 2π integral de A, onde CATD, por exemplo, os intervalos. E aqui temos que aplicar o método com funções no eixo y. Seria aqui, por exemplo, uma função de y menos uma função em y vezes módulo de y menos a reta, ¿no? A reta, nesse caso, vertical, em y. Temos que aplicar essa fórmula com y. Lembram a fórmula com x, simplesmente troca, né, com y. Então, tem que aplicar isso aqui. A ideia vai ser essa. Porque aqui vamos fazer geometricamente, essa área daqui tem que você interpretar como se for, vou ver se dá aqui, acho que dá aqui. Sim, acho que dá aqui. Tem que trocar isso, tem que virar. Então, aqui vai ser a reta assim, e aqui a função assim, uma coisa assim. Aqui você tem que pensar o eixo x, y, perdão, y. Você tem que pensar aqui o eixo x, tem que virar isso daqui, essa expressão. Aqui a origem é a mesma. Aqui o valor em y, que era 2, não? Esse 2 que está aqui, ele passa aqui. E o x que fica aqui, vai ficar agora aqui. Porque a curva agora tem que também mudar, não? Se y é igual a x meios, então essa reta agora vai ser x, vai ser igual a 2y. Se essa curva era y igual a raiz quadrada de x, então essa curva em função de y vai ser y quadrado. Vai virar. Então aqui, agora sim, não? Por quê? Porque vamos girar em retas verticais nesse caso. São verticais. Então aqui se faz sentido aplicar esse método da casca cilíndrica. Então, sempre é possível, para volume, sim, sempre é possível calcular um volume de revolução gerado por uma região usando os dois métodos. Sempre vai ser possível, aplicando esse critério. Tem que mudar as variáveis. Aqui é y em função de x,
Aqui tem que botar x em função de y. E aqui sim podemos aplicar. Então vamos ver aqui como será essa conta. Então o volume vai ser 2π, a integral de onde a onde varia y? De 0 até 2 agora. 0 até 2. Quem é a função que está acima? A função que está acima nesse caso, agora é 2y. E a função que está embaixo? Nesse caso, agora é y quadrado. Vezes y menos essa reta daqui, é a reta vertical, y igual a 0. Então, c é 0. Então, aqui vai ficar vezes módulo de y menos 0. Aqui vai ficar módulo de y, e como y é um número positivo, que fica entre 0 e 2, então, some o módulo. Então, vai ficar isso, 2π, integral de 0 até 2, 2y menos y vezes y, vai ficar 2y quadrado menos y. Então, isso daqui vai ser 2π vezes a primitiva disso também sai simples, não? Vai ser 2 vezes y cubo sobre 3 menos y quarta sobre 4. Avaliando de 0 até 2. Isso vai ser 2π. Aqui, avaliando 2 primeiro, aqui vai ficar 8 por 2, 16 sobre 3. Menos, aqui vai ficar 16 sobre 4. E aqui, menos 0, 0 vai ficar 0. Então, isso vai ficar. Será que dá a mesma coisa? Deveria ser. Então, você poderia aqui multiplicar e verificar. Aqui vai ser 96 menos 64 sobre 12. Isso não é outra coisa que 96 menos 64 é 32. E aqui quanto é? E vai ser... Podemos aqui fatorar 16 expressões por 2, 32. E aqui vai ficar 1/3 menos 1/4. Quanto é 1/3 menos 1/4? Isso é 32π. 1/3 menos 1/4 é 1 sobre 12. Então, é o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Estamos calculando o volume do mesmo sólido, só que por métodos diferentes. Então, gente, dessa maneira, sempre tem que fazer. Sempre é possível calcular das duas maneiras, sim. Então, por que fazemos isso? Porque, às vezes, fazendo essa mudança, fica mais simples. Aqui ficou a mesma complexidade, não? É a mesma coisa integrar isso daqui que integrar isso daqui. Mas, às vezes, um deles vai ser mais difícil. Então, você pode usar algum deles para reduzir a conta. Simplesmente é isso. Porque o resultado vai chegar ao mesmo. Mas o objetivo aqui é que vai reduzir a conta.